Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa ao vivo diário, nossa live habitual. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se está tudo bem com a transmissão. Se estiver tudo bem com a transmissão, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Queria começar mandando um beijo para a Camila e para o Felipe, que acabaram de ser papais nessa madrugada e que nos acompanham aí desde o primeiro programa lá, do programa Sem Nome, né? Para quem não tinha nem Instagram ainda. Então, queria mandar um beijo para eles aí, para a Alice, que acabou de chegar. Beijinho. Muito bom, pessoal. Então, vamos começar, só lembrando que essa semana e na outra ainda, a transmissão vai ser só pelo Instagram, mas está sendo tudo gravado aqui bonitinho em 4K, depois a gente põe lá no YouTube também, tá? A partir da outra semana, no dia 14, a gente começa a fazer transmissão simultânea para o YouTube também, beleza, pessoal? Fantástico. Vamos lá, vamos começar então. Muito bem. Estamos aqui mais um dia nas nossas tradicionais lives, pessoal aí seguindo a batuta, seguindo a cartilha de não reclamar, e eu sem reclamar por 3 dias, muito bem, papapá, excelente, pessoal, excelente. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa. Imagine que a gente tem uma vida, né, e que vocês têm essa vida, eu tenho essa vida também, e que essa vida ela tem uma certa forma. O que eu quero dizer com forma da vida? Bem, a gente sabe que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer, tá? Então a vida tem, em primeiro lugar, né, uma coisa que não interessa pra gente aqui hoje, né? Isso eu vou falar mais profundamente no curso para psicólogos intrometidos, tá? Isso não interessa muito pra gente hoje. Mas a gente tem uma certa forma na nossa vida, a vida tem uma certa forma que é dada pelas próprias possibilidades que cada ser humano tem. Então, por exemplo, né? Um ser humano não tem a capacidade de voar, por exemplo, não tem a capacidade de voar por força própria. Para a gente voar, a gente precisa entrar no avião, precisa ter uma asa delta, enfim, né? Mas a gente não voa, a gente não tem asa, a gente não voa, né? A gente não tem certas possibilidades, né? Que são possibilidades da nossa própria natureza. A gente não pode fazer certas coisas que estão fora do nosso campo formal, beleza? Isso não interessa pra gente aqui hoje. Mas o que interessa pra gente aqui hoje? Uma coisa que está na nossa mão, que a gente pode de fato olhar e a gente pode de fato conquistar. Ou a gente pode também, se a gente estiver pouco atento, a gente pode abandonar, ok? Então vamos lá, vamos começar a entender aqui o seguinte. A vida humana tem uma certa forma, e é importante a gente saber que forma é essa forma da tua vida humana, da minha vida humana, tá? A gente vai trabalhar hoje, na nossa live, 3 elementos. A gente não vai trabalhar profundamente, mas a gente vai começar a encaminhar 3 elementos que todo mundo tem que ter na cabeça. Todo mundo, de algum modo, tem que ter claro esses 3 elementos para que a gente possa entender a forma da vida humana. O primeiro desses elementos é o que eu vou chamar aqui hoje de DOT. O que é DOT? DOT é uma certa habilidade natural, né? Uma certa habilidade natural. Eu vou dar um exemplo para vocês meu, por exemplo, né? Eu tinha um dote de matemática, né? Eu sempre fui muito bom em matemática, eu tinha um talento matemático, eu cheguei a fazer algumas disciplinas lá no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, apesar, sei lá, da minha área de atuação não ter nada a ver com isso, né? Então, eu tinha uma certa facilidade, vamos colocar assim, os dotes são certas facilidades, né? Que você tem. Você pode ter um dote ou um dom, né? A pessoa chama de dom também. É que o dom, ele tem uma característica, as pessoas falam, dom em geral, quando a gente fala dom, a gente imagina uma característica divina, né? Deus deu primeiro. Eu não quero tirar da jogada aqui o assunto, né? Esse assunto da divindade, etc. Eu quero botar aqui na coisa mais no resto do chão, né? Então o dote é uma habilidade que a pessoa tem, uma habilidade natural, uma certa facilidade, tá? Agora, junto com o dote, são 3 coisas que eu disse. A primeira é o dote, ok? Ou o dom, se você quiser chamar de dom, tá? A segunda, que é muito importante, é o que eu vou chamar de chamado. Tá? Eu vou chamar de chamado. Chamado é como se fosse uma convocação do teu coração. Uma coisa que você, de fato, você se vê fazendo. Uma coisa que, de fato, você se enxerga fazendo. Uma coisa que você, de fato, se sente inclinado a fazer. Beleza? Então, por exemplo, eu, apesar de ter o dote para as matemáticas, tinha um certo dom, um certo talento matemático, né? Com muita facilidade. Eu fui lá e fiz cumpri todas as disciplinas do mestrado na engenharia biomédica. Era o pessoal da engenharia. Cumpri todas as disciplinas do mestrado de engenharia biomédica. Eu tinha 17 anos, 18, 17 anos, já tinha concluído aquele negócio todo. Para mim era fácil aquilo, aquela linguagem matemática não era uma coisa difícil para mim. Mas eu não tinha um chamado, meu coração não estava ali, né? Eu não sentia que eu estava perfazendo, né, a minha natureza, estando presente naquela cadeira, estando presente naquela disciplina, entende? Então, o chamado é uma outra coisa super importante, que às vezes a gente não está muito atento. Ou, calma aí, eu vou explicar para você, ou a pessoa está atento só a isso, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho, mas vamos só entendendo aqui a coisa, tá? O chamado, ele aparece para algumas pessoas, para outras pessoas elas não têm uma clareza, não têm uma capacidade de olhar o seu chamado. As pessoas, né, tem gente que é assim, ó, Ítalo, eu não me sinto chamado a nada, assim, eu não sinto nenhum chamado no meu coração.
né? Existe um certo tipo de chamado que é propriamente esse, é o chamado de você estar à disposição. Tem gente que não tem um chamado próprio, por assim dizer, né? Mas o chamado dos sujeitos é estar à disposição para servir aos outros, é estar à disposição para facilitar a vida dos outros. Tem gente que é assim, tem gente que não tem um chamado claro, né? Assim, ó, o coração não arde, fala assim, eu preciso ajudar a gente, ou então não, eu preciso escrever livro, ou então não, eu preciso fazer minha arte, ou então eu preciso, sei lá, discursar. Tem gente que tem esse chamado, eu preciso fazer comida para os outros se alegrarem, eu preciso construir casa. Tem gente que tem isso no coração, tem gente que tem esse chamado, é uma inclinação natural, é uma coisa que o coração arde, o coração queima, né? Tem pessoas que têm isso, né? Eu vou falar, eu tenho um certo chamado, tem uma coisa aqui em mim que arde. Meu chamado, na verdade, é um chamado até não é nem tanto de psiquiatra, mas de assistente social, né? Eu não posso ver uma pessoa, olhar pra pessoa e falar, putz, essa pessoa podia ser melhor, putz, essa pessoa tá na merda, essa pessoa não tá nem na merda, podia ser melhor. É aí que tá o meu coração, é aí que eu olho e falo, putz, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu preciso estar. É aqui que a minha vida se perfaz de algum modo, tá? Então esse é o meu chamado. O chamado é mais de psiquiatra do que é mais de assistente social do que de psiquiatra, tá? Então algumas pessoas têm esses chamados, né? Eu tenho essa minha amiga, né, que tá ganhando neném aí, ela cozinha muito bem, ela tem um talento, né, muito claro na culinária, né? Ela tem um dote na culinária e ali se casa, a coisa casa com ela, tem um chamado, ela fica feliz quando ela faz brigadeiro e os outros comem o brigadeiro dela. Ela fica feliz quando ela faz bolo, as pessoas de fato gostam do bolo, ela tá dentro da coisa. O coração dela, de algum modo, se queima com aquilo, né? Ela é uma engenheira ambiental que, bem, talvez tivesse até um talento matemático, tanto que conseguiu concluir a faculdade no tempo certo, mas ela também tem o dote da culinária. Então, veja, algumas pessoas, o dote e o chamado se casam, né? O dote e o chamado se casam. Quando isso acontece, olha, essa pessoa, em geral, não tem um problema, não tem um grande problema de se encontrar. O problema é que, em geral, as coisas não casam. As pessoas, às vezes, às vezes a pessoa, ela tem um talento, um dote, né, ou um dom natural, mas ela se sente chamada a fazer outra coisa. Aqui aparece o nosso primeiro problema, que é a gente conseguir distinguir o que é fuga do que é resposta verdadeira, tá? A pessoa pode, no final das contas, dizer que tem um chamado, por exemplo, para cuidar dos africanos, pobrezinhos, não sei o quê. Isso pode ser só fuga do terceiro elemento, que é o terceiro elemento que a gente tem que observar. Então, vamos lá. Primeiro elemento, dote ou dom. Segundo elemento, chamado, né? Aquilo que faz teu coração arder, faz com que você queira estar num certo lugar, que você se imagine fazendo. E o terceiro elemento, tão importante quanto, chama-se circunstância, tá? Chama-se circunstância. A circunstância é justamente esses elementos ambientais, esses elementos de pressão social. Então, às vezes, a circunstância do sujeito é assim, às vezes tem um pai, né, que é advogado e tem uma banca de advocacia enorme, ele vai te dar em herança tudo aquilo se você virar advogado, por exemplo. Aí você fala assim, puta, meu coração não arde muito quando eu faço isso, eu não me sinto chamado a fazer. Mas veja, eu tenho um certo talento para coisa, né? Eu tenho um dote natural, talvez eu herdei do meu pai, talvez sei lá o que aconteceu, eu tenho um dote. Então veja, você tem dois pesos aí, o peso da circunstância e do dote, que vão pesar, ainda que você não tenha essa coisa que arde no teu coração. Hoje em dia existe uma supervalorização de um desses elementos, que é o elemento do coração só, né? Ah, você tem que fazer o que você tem vontade, você tem que fazer só o que você se sente chamado a fazer. Balela. Isso é a pessoa que não entendeu o que é a vocação verdadeira neste mundo concreto. Neste mundo concreto, a gente tem que olhar para essas três coisas: circunstância, chamado, ok? E dote, e talento, e dom, você está entendendo? Se você olha só para essa coisa do teu coração, só para onde o teu coração arde, você provavelmente vai se frustrar. Porque se a tua circunstância concreta não beneficia, né, não te beneficia, e se você não tem talento, porra, bela bosta você ter o chamado, você tá entendendo? Você vai se frustrar. Você vai assim, não, o meu coração me diz, eu vou abandonar esse meu emprego público, porque meu coração me diz que eu tenho que fazer minha arte e vender na praia. Eu falei, porra, mas tu não tem talento para fazer arte, tu mora longe da praia, porra. Você não tem circunstância nem talento. Você tá entendendo? Você mora longe da praia, tua circunstância não é essa, você não tem talento nenhum para fazer, porra, artesanato. Então dane-se que teu coração tá lá, encontra outro lugar. Encontra outro lugar pro teu coração. Você tá entendendo? Vai para outro lugar. Você entende? A gente não tem uma única coisa que faz com que o nosso coração arda. A maior parte das pessoas não tem nada que faz com que o coração arder. Entendeu? A maior parte das pessoas não tem isso. A maior parte das pessoas, olha, uma vez eu falei, né, com uma inocência absurda, eu era novo, eu falei assim, se eu tivesse nascido numa família muito pobre, eu falei assim, né,
Porque, não, você nasce numa família de classe média, média baixa, às vezes oscilava para média alta, né? Em certos picos, assim, meu pai ganhou muito dinheiro, mas às vezes quebrou logo em sequência também, tá na zona, assim, né? A minha não tem uma classe social muito bem definida. Mas o fato é que eu pensei, se eu fosse pobre, né? Não tivesse acesso, né, a profissões, para assim dizer, especializadas, eu falei, né? Eu seria pescador. Logo depois eu pensei que seria pescador porra nenhuma, lá pobre escolhe profissão, porra. Pobre faz o que tem que fazer para poder ganhar dinheiro. Excelente, você tá entendendo? Excelente. Se todos fôssemos pobres nesse sentido, haveria muito menos frustração. Muito menos frustração. Por que o pobre vê? O pobre faz o seguinte, ó. Bem, tem uma circunstância, qual que é a circunstância? Eu preciso ganhar dinheiro. Senão meu filho não tem dinheiro. Senão meu filho não come nada, senão eu não ajudo meu pai e minha mãe. Essa é a circunstância. A circunstância é a pobreza, né? É a necessidade, clara. E depois pega ali um talento qualquer. Eu sei chapiscar muro. Eu sei bater uma laje, porque alguém me ensinou isso. Eu aprendi a fazer. Pronto, tá feito. Que história de coraçãozinho ardendo o quê, meu filho? Isso aqui é da Lela para vender curso de coach. Né? Temos que encontrar o nosso porquê. Find your why. Balela. Isso é um dos elementos. Um dos elementos é isso aí, onde o teu coração arde. Onde o teu coração arde não é o único elemento e sequer é o elemento preponderante. Tenha isso na sua cabeça. Isso aí, bicho, vai afastar. Eu sei que isso é ruim, eu sei que isso não é gostoso, eu sei que isso não faz cosquinha no teu ouvido, eu sei que isso faz que você fale assim, puta merda, Ítalo, para de falar isso, cara, eu tava aqui quase largando meu emprego público para poder fazer tal coisa. Só que porque eu acho que eu tenho... Mas para com isso, você tá entendendo? Que acha que tem o quê? Se você não tem circunstância e se você não tem talento, fica onde você... Se você não tem, perdão, fica onde você tá. Para com essa coisa, você tá entendendo? Então só, esses três elementos são absolutamente necessários. É circunstância... chamado, beleza? E talento. Vocês ficam aí vendo essa porcaria desses videozinhos motivacionais no YouTube, tá? Ficam vendo esses videozinhos motivacionais no YouTube, que só fica falando de chamado, de onde está seu coração. Para com isso, porra, cresce, seja... Sabe por que você fala isso? Sabe por que você tem espaço para isso? Porque você é inútil. Uma pessoa inútil, ela pode fazer qualquer coisa que ela queira. Ninguém conta com ela para nada mesmo. Ninguém conta com ela para nada. Agora, veja se eu, por exemplo, ou se mais da metade das pessoas que estão aqui tem alguma utilidade na vida. Veja se eu posso abandonar o que eu estou falando. Não, agora o meu coração diz que eu tenho que ser jogador de rugby. Eu não posso fazer isso, porra. Eu tenho um monte de gente que depende de mim. A minha circunstância não deixa eu fazer isso. Imagina se meu coração fala assim, não, agora eu vou morar em Portugal. Agora eu vou morar em Miami City. Ítalo ganhou dinheiro aí, agora vai morar em Miami. Eu não posso fazer isso, é óbvio que eu não posso. Graças a Deus que eu não posso. Porque eu vou ter uma circunstância concreta e um talento que não me permite abandonar o meu posto. O meu posto hoje é psiquiatra da minha clínica, aqui na Barra da Tijuca, atendendo centenas de pessoas na fila de espera enorme, um monte de gente dependendo de mim. Eu não posso, a minha circunstância é essa. Não posso abandonar a minha posição, graças a Deus. Graças a Deus, olha, a limitação, ela tem um aspecto negativo que todo mundo só observa, esse aspecto. Qual que é o aspecto negativo da limitação? Eu não posso fazer outras coisas. É verdade. Tem esse aspecto, a limitação, quando você está limitado, esse aspecto aparece realmente a você. Quando eu sou casado, eu não posso sair por aí deitando com outras damas. É uma limitação, olha como eu sofro. Eu sou um psiquiatra, eu não posso sair por aí morando em Miami City, morando em Mônaco, não posso, apesar de ter dinheiro, eu não posso. Mas que triste, eu vou chorar. Porra, para com isso, porque tem um outro aspecto que é mais fundamental ainda. A limitação confere um outro aspecto mais fundamental, chama-se forma. A limitação, ela te dá um contorno e uma forma. Só o que tem forma age. Só o que tem forma pode agir. Só o que tem forma age. A coisa que não tem forma, ela não serve para nada. Uma chave sem forma, ela pode abrir qualquer fechadura. Mas ela não abre fechadura nenhuma, porra. Não abre nenhuma. Por quê? Porque ela não serve para nada. Você tá entendendo? É aquela coisa mental. Uma chave que não tenha nenhuma forma, ela pode ganhar qualquer forma e abrir qualquer fechadura do mundo. Mas a verdade é que ela não abre fechadura nenhuma, pois se ela tá lá abandonada sem forma, porque ela é inútil. Ninguém nunca contou com aquela chave para nada. Pronto. Você tá entendendo? Limitar-se é fundamental. Estar limitado pela circunstância, pelo dote e pelo chamado é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você começa a contar, você entra, as pessoas contam contigo. Não tem tesão maior na vida humana do que você estar limitado pela tua circunstância, pelo teu dote e pelo teu chamado. Isso é a melhor coisa do mundo. Quando você está limitado, eu não poder abandonar meu posto e ir para Portugal quando eu quiser, ir para Miami City, ir para,
Mônaco é uma maravilha. Por quê? Por quê? Porque eu acordo com a minha função. Você tá entendendo? Eu acordo com a minha função. Eu vou acordar e vou servir no meu consultório. Eu vou acordar e vou servir na minha família. Eu vou acordar e vou servir na minha comunidade. Você ganha força. Só o que tem limitação, só os entes limitados têm forma e só o que tem forma serve para alguma coisa. Guardem o exemplo da chave na tua cabeça. Sempre. Então, se você está aí choramingando pelos cantos, porque eu tenho uma circunstância, eu fui mãe solteira, com 16 anos, eu tenho uma filha para criar, graças a Deus, você não vai ser uma idiota, né? Você vai ter responsabilidade na vida. Graças a Deus, eu adoro ver mãe jovenzinha. Primeiro porque não abortou, segundo porque já tem responsabilidade, é uma coisa maravilhosa, a circunstância pesa logo no início, as pessoas ficam querendo, não amadurecem, a primeira circunstância que faz com que alguém amadureça chama-se velhice, é uma coisa triste, né? O sujeito vai lá e amadurece na base de porrada, é uma circunstância imperativa, perdeu a saúde, não pode, aí ele vê que não pode mais um monte de coisa, faz o quê? Deprime, ou finge que continua sendo jovem eternamente. Vocês têm a oportunidade de largar essa coisa, de largar isso hoje, né? Vamos parar com isso. Então, olha só, circunstância, não odeiem a circunstância de vocês, porque a circunstância é um dado objetivo da realidade, é uma criação que não depende da tua cabeça, circunstância é do cacete, né? A tua circunstância é ótima, é maravilhosa. Ítalo, é péssima a minha circunstância. A minha circunstância é horrorosa. Eu estou desempregado, eu moro numa cidade que não tem oportunidade, não sei o quê. Esta é a tua circunstância, portanto ela é maravilhosa. Ela te limita na forma que você precisa assumir para poder ter força no mundo. Vocês adoram olhar as pessoas que chegaram lá e falar, mas agora ele pode tudo, né? Agora ele está rico, agora ele tem poder. Tem agora, mas vê lá atrás como o sujeito estava privado das outras opções. É sempre assim a história. A história é sempre assim. Né? O sujeito está numa circunstância absolutamente horrenda, não tem nada. Aí o que ele faz? Como ele está limitado, ele precisa agir naquela forma. O que acontece com ele? As ações dele têm efeito no mundo. O que acontece com quem tem ação que tem efeito no mundo? Começa a crescer, começa a se encorpar, começa a conquistar as coisas. É óbvio. Esse é o exemplo de todo mundo. Agora veja, minha história mesmo, casei com 22 anos, 23 anos, já tive filho logo, eu tinha lá a opção de ficar indo pra Bali, ficar indo pra não sei onde, ficar viajando, nada, tinha que trabalhar da plantão domingo, saía de casa todo domingo, é o que eu tinha que fazer, todo domingo saía de casa, dar plantão 24 horas, pra trazer um dinheirinho pra casa, pra poder botar comida, pronto, não tinha opção. Quando você não tem opção, bicho, a tua vida anda, então você olha agora pra tua vida e fala assim, tem uma opção demais, tá alguma coisa muito errada acontecendo, você tá fugindo da tua circunstância. Você está fugindo da circunstância, você está fugindo do teu talento, você não está olhando para o teu talento, ok? Fala assim, Ítalo, não tenho talento nenhum. Ótimo, mas você tem uma circunstância, entra nela. Ítalo, eu tenho um talento, mas odeio aquilo, né? Então faça aquilo, porque se você não tem um chamado claro no teu peito, né? Então veja, eu estava falando de mim no início, estava falando dessa minha amiga no início, ela tem um talento claro, que casava com chamada, minha amiga lá do Brigadeiro, a Camila. Eu tenho um talento também. Eu consigo ouvir uma pessoa por muito tempo, entender o que está acontecendo. É um talento que eu tenho. Você está entendendo? É um talento que eu tenho, né? Tá? Então pronto, olha só. O pessoal perguntando aqui, olha que pergunta boa. Aqui, Daisy Carr pergunta, essa gritaria ajuda alguém? Daisy, pelo visto, está ajudando 300 mil pessoas. Se você não se sente ajudado, beijo, porta da rua é serventia da casa, tá bom? Vai com Deus. Pelo visto, está ajudando 18 mil pessoas que se inscreveram no Guerrilla Way também, tá bom, Daisy? Então, fica com Deus aí. Não quer ficar, não fica não. Você não é obrigada não, tá bom? Tua circunstância não te obriga a ficar aqui, tá bom, filhinha? Pode ir embora, tá? Pode ir embora, não precisa ficar não, tá bom, Daisy? Desconecta aí, tá bom? Olha só, pessoal, quem quer se inscrever no Guerrilla Way, eu vou deixar o link aí nos stories, tá bom? Pra vocês, quem não se inscreveu ainda, tá? Né? Fica à vontade aí pra se inscrever, pode entrar sempre, né? Sempre vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Não se esqueçam disso. Talento ou dote, né? Circunstância e chamado. São esses três elementos. São esses três elementos. Não entre nessa balela, não entre nessa fuga de observar só o elemento do chamado, né? Onde meu coração. Esse é um dos elementos. Para com isso. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana. Segunda-feira vocês já vão receber, o pessoal que está inscrito, né? Claro, no Guerrilla Way, os assinantes do Guerrilla Way, segunda-feira já vão receber lá no portal o material, tá bom? A transcrição das lives dessa semana e os cadernos de ativação, tá bem? Ítalo, eu assinei, não recebi, não sei o que. Pessoal, deve ter dado algum problema com você aí. Ou você digitou teu e-mail errado, tá bom? E a gente teve um problema. Olha a coisa curiosa. A gente respondeu, a gente tem 4 pessoas full time ali respondendo, né, na assistência técnica. Assistência técnica não vai falar?
No suporte, obrigado. No suporte respondendo a dúvida de todo mundo. Mas deu um problema no... Olha só que coisa curiosa, né? O suporte tá para ajudar a gente a resolver problema, mas deu um problema no suporte, né? No suporte do suporte. Então alguns e-mails que a gente digitou e enviou não chegaram nas pessoas. Então calma, a gente já descobriu onde é que tá o problema. Vai todo mundo ser respondido. Beleza, pessoal? Tá bom? Fiquem com a semana todos, meditem sobre isso e segunda-feira voltemos com tudo. Tá bom, pessoal? Quem não tá no Guerrilla Way, vai lá nos stories agora que eu vou deixar o link. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.